Olá, meus irmãos queridos, o meu bom dia a todos vocês. Cumprimento desejando um feliz e abençoado sábado. Que realmente esse dia seja uma bênção para todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa sala mais uma vez nesta manhã. Nós estamos começando hoje a nossa quarta lição desse trimestre. E o tema que nós vamos estudar esta semana, queridos, fala sobre o compartilhando a missão de Deus. Esse é o título da nossa lição. Tá? É uma lição importantíssima. Convido você a estudar a sua lição, estudar a Bíblia Sagrada, a participar, né, dos nossos vídeos, compartilhar também com outras pessoas. Vamos juntos crescermos, né, nesta nossa sala da esperança, através do estudo da Palavra de Deus, das nossas lições que nós estamos diariamente estudando. Para mim tem sido uma bênção e eu sei que para você não é diferente, tá? Eu quero orar com você neste momento, pedindo a bênção de Deus para que nós possamos aí estudar a nossa lição. Deus, nosso Pai querido, maravilhoso, neste momento, Pai, nós estamos nesta sala. Nós chamamos de Sala da Esperança porque aqui nós estudamos a Bíblia por meio da nossa lição, que é um guia de estudo. Nós aprendemos, querido Pai, muitas lições importantes que o Senhor quer que nós aprendemos e também praticarmos, Senhor Deus, a Tua Palavra como uma vida de experiência em Cristo Jesus e testemunho para tantas outras pessoas que nós, como missionários do Senhor, temos esta missão de compartilhar a Tua Palavra. Por isso pedimos ao Pai que o Senhor abençoe esta sala, abençoe a todos que participam, abençoe, querido Pai, de uma forma especial também a mim, que neste momento irei compartilhar a Tua Palavra com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. A nossa lição de hoje é a introdução, né, de toda a lição que nós vamos estudar esta semana. E a nossa lição começa falando aqui da nossa participação como privilegiados nesta missão que Deus nos confiou. Tá? Eu leio com vocês neste momento João capítulo 3, versos 34 e 35, que realmente é a base do nosso estudo de hoje. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverdes amor uns para com os outros. Nós estamos vendo aqui, queridos, que Jesus está dizendo que Ele está nos concedendo um novo mandamento. Tá? O mandamento de amar uns aos outros. Amar os nossos irmãos. Interessante que aqui não é um mandamento novo inventado quando Jesus aqui esteve, mas ele se tornou novo, queridos, porque desde o princípio a ordenança de Deus através do amor de uns para com os outros, isso foi esquecido. Quer dizer, o egoísmo, o egocentro, tomou conta do coração do ser humano de tal maneira que em variados momentos Deus precisou fazer com que o pecado fosse, pelo menos por um período de tempo, silenciado através dos juízes de Deus sendo derramados. Nós temos o caso, por exemplo, dos antediluvianos, que Deus teve que cessar o aceleramento do pecado que estava tão agravante, de forma tão escancarada, que Deus precisou silenciar através da destruição do dilúvio. Tá? Então, o amor ao próximo, ao semelhante, isso já não existia mais. Por isso, quando Jesus veio, queridos, o exemplo de Cristo em demonstrar o amor, dava-se a impressão de que era um novo mandamento. Mas, na verdade,
era a repetição da ordenança de Deus nos seus santos mandamentos, que estava ali na lei sagrada, no decálogo sagrado, na lei moral, que havia sido esquecido. Tá? Então Jesus estava aqui, vamos dizer assim, reavivando no coração do ser humano, principalmente nos seus discípulos na igreja primitiva, o amor ao próximo como um princípio, como um mandamento que já está na lei de Deus, na lei moral. Ok? Muito bem. Queridos, aqui Jesus também expressou que os filhos de Deus, os seus seguidores, seriam identificados através do amor. Ele diz, todos me conhecerão, né, que vocês são meus seguidores, os meus discípulos, se vocês amaram uns aos outros. Entendeu? Muito bem. Nós temos aqui, queridos, também, na introdução da nossa lição, aqui uma representação que Deus, claro que Ele deixou como exemplo, né, muitos no passado que seguiam os princípios e ensinamentos da palavra de Deus. E entre estes nós temos aqui o patriarca Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, deixando tudo para trás, né? Ali o que ele havia construído, seu patrimônio, amigos, familiares, deixando tudo, né? Para ir para um local, para uma terra, e com a promessa de Deus de que ali Deus faria dele uma grande nação. Aqui conta para nós, queridos, né, nessa nossa lição, que Abraão, desde que Abraão ele quis ser usado por Deus na missão, essa verdade pode ser vista por exemplo. Que exemplo é esse? O capítulo 18 de Gênesis, que nós vamos estudar parte dele nesta semana, mostra para nós, queridos, que Abraão era identificado por 3 características importantes, que era vivenciada, você conhecia Abraão, por essas características de um seguidor de Cristo, um seguidor de Deus. Por exemplo, queridos, a hospitalidade, o amor e a intercessão, a oração de intercessão. Isso era algo familiar na vida de Abraão. Um exemplo desse que nós temos, queridos, um certo dia, Abraão já com 99 anos, e Sara ali aproximadamente com seus 89 anos, eles são visitados por uma visita, assim, sabe, bem interessante, né? Conta aqui que Abraão estava exatamente no momento mais quente do dia ali debaixo, né, de uma frondosa árvore, próximo ali da sua cabana, da sua casinha ali, né? E de repente ele ergue as suas vistas, a sua visão, e ele enxerga 3 homens aproximando dele. Abraão não sabia identificar ali, queridos, além de ser apenas uns viajantes, alguém que estava viajando e passando ali por um caminho próximo à sua casa. E Abraão, queridos, como era familiar para ele, hospedar pessoas, quem sabe pessoas que estava caminhando em direção a uma cidade e teria que passar ali perto da sua cabana. Era costume de Abraão hospedar pessoas em sua casa. Tá? Tanto é que não foi difícil para ele imediatamente convidar que esses 3 homens permanecessem ali junto com ele, né, para
descansar, uma vez que Abraão já notava ali um fadigante cansaço, né? Embora era coisa aparente, porque Abraão, na verdade, não conseguia identificar, queridos, pelo menos nesse momento, de que ele estava falando com o próprio Cristo, o Criador do mundo, do universo, aquele que não se cansa, tá? E também com 2 anjos que estavam ali acompanhando a Jesus, propriamente a ter como testemunha da promessa de que Deus iria cumprir na vida de Abraão aquilo que ele o havia prometido. A Bíblia conta para nós no capítulo 18 de Gênesis, queridos, que imediatamente Abraão prepara ali água para lavar os pés e ele se intitula como servo, né? Claro que demonstrando ali a sua disposição de colaborar ou ajudar para que aqueles homens que ele via apenas como andarinhos que estavam passando por ali pudessem usufruir de um momento mais tranquilo através da sua ajuda em lavar os pés, quem sabe para trazer ali um pouco de frescura devido à intensidade do calor. Abraão também preparou imediatamente ali um alimento, né? Preparou ali um pão, chamando ali a sua esposa para medir ali 3 medidas de farinha e preparar um delicioso pão. Interessante que ele diz para ela fazer o pão da melhor farinha, de uma farinha especializada. Abraão também preparou ali um novilho, né, diz a Bíblia, para preparar o alimento para esses homens. Então aqui nós vemos, queridos, que a hospitalidade, né, era algo que fazia parte na vida daquele homem. Era o prazer dele, a alegria dele. E somente alguém que tem Cristo na vida, que permite Jesus transformar a sua vida, queridos, tem essa característica. Tá? Outra coisa também é que o amor, que era algo expresso, visto, notado na vida de Abraão. Queridos, quando Jesus demonstrou para Abraão a sua chegada, a sua vinda ali, comissionado, queridos, com algo que deveria acontecer na cidade de Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra, na verdade, era 2 cidades que estavam já sentenciadas por causa do pecado que eram ali praticado de forma escancarada. Por exemplo, queridos, a corrupção, né, a sensualidade depravada, a violência, né, entre pessoas e também animais, como também a ociosidade, queridos, né, a idolatria lascívia, enfim, eram pecados escancarados ali, que eram praticados assim, sem nenhum pudor, sem nenhum vexame ou vergonha, mas era praticado, sabe, de forma assim bem escancarada mesmo. Era o pecado que era predominante ali naquelas 2 cidades, de tal maneira que chegou um momento, um ponto que Deus já não tolerava mais, tá? Já não tinha mais como tolerar, porque a idolatria, queridos, havia tomado de conta de uma forma por totalidade ali naquelas 2 cidades. Então, Deus já não era mais reconhecido. O respeito a Deus e o respeito ao ser humano, respeito de uns para com os outros como pessoas, já era algo desconhecido. Não existia ali naquelas 2 cidades. Então chegou um momento que se tornou aquelas 2 cidades um espetáculo vergonhoso para o universo. E Deus já não podia mais tolerar. E Cristo Jesus desceu, queridos, aqui na pessoa representada como anjo, para trazer destruição, juízo sobre aquelas cidades. Seriam queimadas, destruídas. E quando foi notificado
para Abraão dessa missão que Jesus estava ali comissionado, Abraão não teve outra atitude senão interceder. Queridos, o desejo de Abraão era salvar aquelas cidades. Tá? Isso era algo que predominava no seu coração, o amor para com o semelhante, o desejo de salvação. Agora, queridos, o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele não tem assim tantas diferenças dessas duas cidades que eram vivenciadas naquele contexto, naquele momento. A pergunta que surge para mim e para você hoje, queridos, nós temos esse reflexo de Abraão como exemplo na nossa vida, de hospitaleiro, do amor de Cristo e de uns para com os outros, e também, queridos, a intercessão, o desejo de salvação por um mundo perdido, por um mundo caído, mergulhado no pecado. Nós temos essas características em nós também? Pergunte isso para você, queridos, e ore a Deus, pedindo a Deus para que Ele possa fazer nascer dentro de você esse desejo no seu coração. Queridos, Deus está esperando de você hoje, esperando de mim também, como alguém que olhe para aqueles que estão cegos e trazer visão para eles. Aqueles que não conseguem enxergar mais diante de si. Não têm esperança porque a sua visão encontra-se em escuridão. O pecado, trouxe essa escuridão, essa negridão sobre ela. Quantas pessoas que estão espiritualmente coxas, aleijadas, que precisa de, um Abraão hoje, você quem sabe esse Abraão, para erguer esta pessoa, curá-lo dos seus aleijões. Sabe, queridos, quantas pessoas que vivem perto, quem sabe, de você, que estão tomados da lepra do pecado. Pessoas que estão totalmente contaminadas com o pecado, da lepra do pecado, que necessita de uma cura que é do perdão. E que você pode trazer essa cura para estas pessoas. Jesus está esperando você. Quantas pessoas estão no leito da dor, do pecado, tão distante de Deus, que precisa, de pessoas amigas para levá-los a Jesus. Como aquele rapaz que estava há tanto tempo em uma cama e 4 amigos o levou até Jesus para que ele fosse curado. Jesus está esperando isso de você e de mim. Então, queridos, a nossa lição desta semana é uma lição muito boa, muito maravilhosa. O meu convite a você, esteja nesta sala, vamos estudar esta lição, vamos aprender de Cristo. Vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos capacite, enche o nosso coração desse desejo, que nós sejamos hoje um Abraão, movido, motivado da hospitalidade, do amor e intercessão. Meu abraço a todos, até amanhã com a graça de Cristo Jesus. Até a nossa próxima lição.